casa do Senhor. É muito bom estar com todos os irmãos para a gente poder, mais uma vez, com a permissão de Deus, estudar um pouco da palavra de Deus. Algum irmão poderia fazer uma oração voluntária para a gente dar início à escola bíblica? Por favor. Amém. Bom, irmãos, e aí, no domingo retrasado, nós estávamos estudando e aí ficou faltando um pedacinho. Eu gostaria de terminar, né, a lição de domingo retrasado. Nós estávamos estudando Gálatas 5, 24 e 25, né? Então, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, os versículos 24 e 25. E aí, a lição de hoje, nós seguiremos também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, com alguns aspectos muito interrelacionados com a lição estudada no domingo retrasado. Então, só para lembrar os irmãos, a gente, naqueles versículos, diz assim: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí nós fizemos uma contextualização, né, de como a carta do apóstolo Paulo foi escrita, de quando, né, das igrejas que estavam ali recebendo esse direcionamento, da questão histórica e periódica daquele município, daquela ocasião. Falamos da semelhança da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? E aí começamos então a tratar eu disse assim também que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela se divide em 3 partes, né? A primeira parte fazendo um apostolado, né? Paulo fala muito do seu apostolado nos capítulos 1 e 2. Nos capítulos 3 e 4, ele se debruça, tal qual na carta aos Romanos, sobre a justificação pela fé. E aí depois, ao final, ele trata nos capítulos 5 e 6 de lições práticas. E aí naquela ocasião a gente ia tratar bastante dessas lições práticas, né? E eu falei assim para vocês, então, que nós trataremos de 3 aspectos práticos. Um, sobre não andar na carne. Como não andar na carne? Porque nós nascemos de novo, né? Somos então nova criatura, somos coparticipantes da glória de Deus. Então esse foi o primeiro aspecto prático que nós já tratamos. O outro aspecto é não andar pelos sentidos, pelos sentimentos, né? Porque nós não podemos andar segundo as nossas próprias vontades. E aí até ao final ali do nosso estudo, eu acabei lendo com vocês Judas, e eu vou reproduzir aqui novamente, acho que é um versículo bastante importante, capítulo 1, versículos 18 e 19, porque daí a carta de Judas vai dizer assim, né, e como vos diziam, capítulo 1, 18, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Então aqui a gente estava falando sobre a importância de nós não sermos entregues às nossas próprias vontades, que até dentro, né, da igreja, esse tipo de comportamento vai promover divisões, que a gente anda conforme as nossas próprias vontades. E aí a gente falou muito sobre essa divisão, né, interna
em que nós diariamente travamos sobre termos, né, a carne e termos o espírito, e que nós precisamos então exercer, fortalecer as disciplinas espirituais para nos desenvolvermos, né, num propósito de santificação gradual e ininterrupta por toda a vida cristã. E aí, para concluir essa parte, né, de não andar então pelos sentidos, eu gostaria de ler com os irmãos. Curioso que eu não consegui exaurir esse tema, né, na ocasião, e o pastor falou isso no culto, no domingo, logo na sequência. Mas estamos lá então em 1 Coríntios agora, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E aí o apóstolo Paulo vai nesse mesmo sentido, né, admoestar os irmãos sobre esse problema. Destacando essa questão de maturidade espiritual, e ele vai dizer assim: e eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Então a importância de nós dedicarmos tempo às disciplinas espirituais está necessariamente relacionada também à nossa maturidade cristã, ao nosso crescimento cristão, a nós deixarmos de ser como crianças, né? De sermos carnais e de sermos cada vez mais espirituais. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que a vida no Espírito, ela nos coloca, né, assim, num cenário de maturidade espiritual, de tempo e disciplina dedicados às coisas de Deus, ela vai poder nos colocar acima dos padrões dos sentidos e dos sentimentos humanos, porque quem vive no Espírito já não é mais governado pelos sentidos e pelos sentimentos, né? Mas ao contrário, governa os sentidos e os sentimentos, porque é movido pelo Espírito, porque vive por aquilo que crê e não por aquilo que sente, né? Porque a nossa vontade humana, ela deseja naturalmente satisfazer os desejos, os prazeres, né, corporais, carnais. Então, é quem entra nessa disciplina espiritual, né, e a fé daqueles que são capazes de contemplar o poder de Deus e não deste mundo. E aí, no final, a gente fala, então, sobre essa última lição prática, que é não andar por vista. Então, nós já vimos que andar no Espírito significa não andar na carne, já vimos que andar, né, já vimos que como é não andar pelos sentidos, e aí o que ficou faltando é sobre esse terceiro e último ponto, então, de não andar por vista, de não andar por aquilo que nós olhamos, né? Essa é a última lição prática. E aí, voltando então para o texto áureo do nosso estudo, lá para a carta aos Gálatas, capítulo 5. Nos versículos 19 a 25, então a gente volta um pouquinho, né? Nosso texto áureo está ali sobre viver no Espírito e andar no Espírito. Só para lembrar, né? Eu falei bastante também naquele início de que viver no Espírito faz referência à nossa conversão, ao momento da nossa mudança de vida, né? Então a gente nasce de novo, vive no Espírito. E aí, se vivemos em Espírito, temos também que andar em Espírito. Por isso, a necessidade de nós evoluirmos e crescermos na fé através das disciplinas espirituais, das ferramentas que Deus disponibilizou para nós exercermos esse crescimento. Então diz assim no versículo 19, capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, íria, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito... Desculpa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança.
Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo nos exorta em Gálatas 5, 19 a 25, a não manifestar as obras da carne, mas do Espírito, ele está chamando a nossa atenção para a gente colocar os olhos em algo que nós não conseguimos ver naturalmente, tá? Em algo que... Porque as nossas falhas, elas são visíveis, elas são manifestas, né? Mas o potencial de vencê-las, não, né? Está relacionado à fé. Por isso nós precisamos entender, então, que dependemos desses recursos espirituais que nos são disponibilizados. Se nós formos agora para 2 Coríntios, um pouquinho antes ali, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer então, 2 Coríntios 5, ele vai dizer assim, porque andamos por fé e não por vista. E aí essa é a característica da vida de todo crente, né? Porque a gente não tem que andar pelas coisas que os nossos olhos carnais enxergam, mas andar pela fé. E aqui não precisa ir, lá já é conhecido de todos, mas em Hebreus 11, 1 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. A fé, portanto, ela diz respeito às circunstâncias não vistas pelos olhos naturais, mas que são perceptíveis espiritualmente. Então, por isso nós somos chamados a nos mover não apenas por aquilo que os nossos olhos enxergam, né? Então a vida de fé, ela não é dirigida pelos sentidos, mas ela é governada pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz. Então é importante a gente, né, através da palavra de Deus, desenvolvermos a nossa fé e a nossa capacidade espiritual, né, de disciplinas espirituais. Então nós temos aqui a observação de que existe uma relação indissociável entre ser cheio do Espírito e ser cheio de fé. Porque se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se quem nos faz compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus, então nós precisamos inexoravelmente de ambos, né? Nós precisamos ser cheios do Espírito e precisamos ser cheios de fé para conseguir andar no Espírito. E aí, para a gente encerrar, então, essa lição que é da outra semana, eu convido os irmãos a abrir lá para 2 Coríntios, agora no capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, aqui o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que o Espírito Santo é o Espírito da fé, que nos orienta a olhar além das circunstâncias e que nos vai permitir enxergar a materialização da palavra de Deus. Então, pela fé e pelo Espírito Santo, pela ajuda do Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, a gente consegue enxergar além daquilo que os olhos carnais nos permitem enxergar. Por causa disso, não nos desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. E aí no 18 ele diz, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, retomando, irmãos, e fazendo um breve resumo, né, a ideia foi até aqui de mostrar a importância, a necessidade de que se vivemos, né, em espírito, andemos também em espírito. E aí a gente fez uma análise, um estudo dessas lições práticas, passando por não andar na carne, por não andar pelos sentidos, pelos sentimentos, e depois por não andar por vista, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, a lição de hoje, engraçado, né, que particularmente o Gálatas ficou martelando, né, no meu coração nesses dias, assim. Então, eu sempre mudo para a gente, né, estudar as outras cartas do apóstolo Paulo, mas eu senti no meu coração, né, também a necessidade de continuar falando desse tema, tá? E o tema de hoje é, né, umbilicalmente ligado ao tema que a gente termina agora, que é a bênção da obediência. Então a gente vai para Gálatas 3, versículos 13 e 14.
Percebam que a gente estava nas lições práticas, né, de como exercer a obediência, de como avançar num processo de santificação. Agora a gente volta para um ponto mais teórico, né, em que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas está umbilicalmente ligada à carta aos Romanos, onde ele trata muito da justificação pela fé, né, e consequentemente desse processo de santificação. E aqui a gente vai analisar um aspecto talvez um pouco mais dogmático, né, do que aqueles que foram de forma prática até agora estudados. Então diz assim, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos, né, a promessa do Espírito. Algumas traduções vão dizer o Espírito prometido, né? Então, só para lembrar que o contexto aqui é de que o apóstolo Paulo vai escrever às igrejas da Galácia, aos Gálatas, né, num intuito, num propósito de corrigir alguns desvios doutrinários. Então, estavam ocorrendo naquele contexto orientações judaizantes que negavam a obra de Cristo, a graça, né, a vinda de Cristo e todo o propósito dessa vinda. Então, discutia-se muito sobre a necessidade da circuncisão, né, sobre o cumprimento de aspectos da lei e negando-se, de alguma maneira, né, esse acontecimento que advém da vinda de Cristo, desse processo de redenção de toda a humanidade. Bom, e o apóstolo Paulo ele vai se posicionar firmemente, então, nessa carta, né, em uma defesa e também em ensinamentos a respeito da nova aliança, da proclamação da graça, tudo isso defendendo, né, a relevância da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo por nós. E aqui eu queria destacar com os irmãos três expressões chaves e, portanto, 3 pontos que nós iremos, né, tratar ao longo da manhã de hoje. Então, a primeira expressão-chave, se a gente volta lá para Gálatas 13 e 14, é a expressão maldição, né? Porque Cristo nos resgatou da maldição e se fez maldição por nós. Então, nós vamos entender o que é essa maldição. A outra expressão é quando ele fala em bênção, né? Para que a bênção de Abraão, então nós vamos entender o que seria essa bênção de Abraão, chegasse até os gentios, chegasse até nós. E depois, num terceiro momento, né, tudo isso acontece por um propósito, né? E o propósito é para que pela fé nós pudéssemos receber o Espírito prometido, né? Ou a promessa do Espírito. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender essa maldição, né? Porque Cristo, diz assim o versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. E aí a gente vai também ter que entender, né, porque ele se fez maldição por nós por uma razão específica. E a razão específica é para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Então, o evangelho vai se propagar a todos nós a partir disso. A partir de Cristo se fazer maldição por nós, né, ele vai também permitir, né, com que o evangelho chegue a todos os gentios. E a bênção de Abraão, consequentemente, chegue a todos os gentios. Nós vamos entender o que é essa bênção de Abraão. Então aqui nós temos uma substituição, uma troca, que é promovida por Cristo da maldição pela bênção. Então a bênção é a segunda palavra-chave que nós temos que entender aqui e vamos estudar essa bênção de Abraão. E aí finalmente nós temos que entender qual é o objetivo final de tudo isso. Por que Cristo veio substituir a maldição pela bênção a fim de que nós recebêssemos o Espírito prometido, ou a promessa do Espírito? E aí, irmãos, eu quero que vocês percebam que, embora o texto não faça menção expressa em nenhum momento, né, quando a gente lê aqui o capítulo 3, versículos 13 e 14 de Gálatas, o texto não faz menção em nenhum momento à expressão obediência. Né? Então, assim, não tem aqui uma expressão, veja, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Porque a bênção de Abraão pudesse vir
sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então aqui não há uma menção à obediência, mas nós vamos perceber ao longo do estudo que tudo aponta para isso, tudo aponta para a obediência. Todo esse contexto, o que está por trás dessa construção dogmática está relacionado essencialmente à obediência. Por isso então que o tema, né, assim denominado, né, a bênção da obediência. E o que é então essa maldição? Veja que o apóstolo Paulo, ao mencionar a maldição, ele vai fazer referência a duas situações. Ele vai dizer assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, quando ele faz referência à maldição da lei, ele está falando da maldição que nos acometia e que ele nos resgatou. E para fazer isso, para nos resgatar, Cristo se fez maldição em nosso lugar. E aí, o apóstolo Paulo vai, ele mesmo, explicar essa circunstância e vai dizer, por que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência ao que está escrito lá no Pentateuco, em Deuteronômio 21. Eu convido os irmãos a abrir para Deuteronômio capítulo 21, nos versículos 22 e 23. Aqui, irmãos, nós temos, né, a lei mosaica, tá? E diz assim, entre as diversas previsões, as diversas prescrições legais que estão descritas aqui, esse ponto específico, né, porque o apóstolo Paulo diz, por que está escrito? E ele vai dizer assim, e se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, e tiver que ser morto, e o pendurardes em um madeiro, seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, na árvore, né? Mas de qualquer maneira, o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, ou aquele que é crucificado, né? Para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. E aqui nós temos então, né, uma morte extremamente cruel, né? Essa expressão de que aquele que morrendo fosse pendurado no madeiro era maldito, não apenas sinaliza uma maldição específica, mas ela veja, né, a morte de cruz, a gente já estudou isso aqui em outras oportunidades, né, era talvez a morte mais humilhante, mais ultrajante que existia e que existiu ao longo da história. Essa morte, se a gente estuda, né, eu tenho uma noção disso por conta do meu estudo de direito penal, né, e quando eu estudo as espécies de pena e o processo de humanização das penas, né, a pena da crucificação, ela era aplicada, por exemplo, para o escravo que matava o seu senhor. Então era uma situação absolutamente para as pessoas que não tinham uma condição, né, eram quase pessoas, e que por praticar algum ato absolutamente reprovável a partir dos valores daquela ocasião, daquele momento, eles mereceriam essa pena, que além de ser uma pena extremamente sofrível, né, de tortura, com conotações de tortura e de crueldade, também pudesse devolver a humilhação em alguma medida, retribuir essa humilhação em alguma medida. Então Jesus padeceu sob essa perspectiva, né, desse modo. Mas eu queria destacar aqui uma curiosidade. A lei mosaica, ela foi escrita em aproximadamente 1400, né, 1406, alguns vão dizer, antes de Cristo. Então isso aqui, que a gente está lendo em Deuteronômio, é de 1406 antes de Cristo. A crucificação, ela começou a ser utilizada pelos romanos e foi amplamente utilizada no século III a.C. Então, aproximadamente 1100 anos depois. Mas na época que Moisés escreveu isso, nada disso acontecia. Então, em 1406 anos antes de Cristo, quando Moisés escreve que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, a crucificação não era uma prática comum, não era algo que acontecia, não era uma pena que era aplicável. E aí eu queria dizer para vocês que aqui nós temos um prenúncio profético de como Jesus morreria. Né? Não é só uma lei, uma proibição, uma pena, mas Moisés aqui é direcionado por Deus a prenunciar profeticamente a forma como nosso Senhor morreria. 1100 anos antes desse tipo de pena começar a ser amplamente utilizado pelas legislações, pelos estados, enfim, né?
seja qual o seu formato. E Cristo, então, ele morre dessa forma, ultrajante, e assume a nossa maldição para nos resgatar, né? E é interessante a gente também, nesse contexto, entender, quando uma coroa de espinhos é colocada na cabeça do nosso Senhor Jesus durante a crucificação, né, a gente poderia dizer que isso aponta também para Gênesis. Vamos lá em Gênesis 3, 17 e 18. E aqui eu estou querendo que os irmãos relacionem e entendam o contexto da maldição, né? Diz assim Gênesis 3, 17 e 18. E a Adão ele disse, porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e abrolhos também produzirá para ti. Então veja, a coroa de espinhos também relaciona, também nos remete, também indica a maldição. A coroa de espinhos, tal como a crucificação, colocada na cabeça do nosso Senhor, também indica a maldição. Porque a terra também foi amaldiçoada e por isso produz espinhos e abrolhos, em virtude da desobediência de Adão. Então os espinhos também simbolizam, também sinalizam para a maldição e a substituição da maldição por bênção através da pessoa de Jesus Cristo. Então a obra redentora de Jesus Cristo, ela não apenas resgata o homem, ela resgata toda a criação. E ela vai erradicar, ela vai retirar a maldição e vai restaurar todas as coisas. Por isso Cristo encarna, ele toma sobre si a maldição para nos resgatar. E ao falar de nos resgatar da maldição, o apóstolo Paulo, ele vai fazer referência então à maldição da lei. E qual era essa maldição da lei? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 11. Em Deuteronômio capítulo 11 nós temos ali um resumo que nos vai permitir compreender bem essa situação da maldição da lei, né? Quando o que era bênção proveniente da lei. Deuteronômio 11, versículos 26 a 29, diz assim, eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Aqui o cenário é o seguinte, né? Josué, ele finalmente introduz o povo na terra de Canaã. Então, só para a gente compreender e ler com compreensão melhor. Então, ele obedece à ordem dada por Deus, né? Das 12 tribos de Israel, 6 são separadas, né, para fazer uma declaração sobre um monte, e outras 6 são separadas para fazer uma declaração sobre outro monte. A metade das tribos, ela vai declarar a bênção da obediência sobre o monte Gerizim, e a outra metade a bênção da desobediência sobre o monte Ebal, tá? Então vale frisar aqui que a maldição da lei, ela é a consequência direta da desobediência, a consequência do pecado do homem. É isso que a gente vai analisar aqui agora. Então diz assim, versículo 26. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia. E uma maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais, para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então é esse o contexto, né? Novamente, vale destacar que a maldição da lei é consequência direta da desobediência humana, é consequência do pecado. Então, nesse contexto, nós temos que entender qual é a mensagem bíblica proposta pelo apóstolo Paulo ao dizer lá, né, em Gálatas 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso porque a maldição, ela ainda existe nesse mundo, mas a partir da obra de Cristo, ela, né, essa maldição, ela não precisa nos controlar. E aqui eu queria destacar que muitas vezes a gente vê assim, confusões sendo propagadas, né, e até mesmo isso nos acomete, né, porque a maldição ela continua existindo.
O problema do pecado continua existindo. Até como a gente estava estudando na lição anterior, as naturezas estão em nós, tanto a natureza da carne quanto a do espírito. Elas não deixaram de existir. A vinda de Cristo não fez com que a morte deixasse de existir, não fez com que a maldição deixasse de existir. Mas ele nos capacita, ele nos possibilita, ele nos traz ferramentas espirituais para que nós possamos vencer a maldição, vencer o pecado. Mas a obediência continua sendo necessária. E aí vamos então para Romanos 6, versículo 14. Vamos estudar bastante Romanos hoje porque é muito próximo, muito parecido, né? E diz assim, então, o apóstolo Paulo ele vai nos explicar bem esse contexto ao dizer que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado ele não deixa de existir, mas ele não precisa mais nos controlar, né? Porque a graça nos livrou. Então o mesmo raciocínio se aplica em relação à maldição. Né? Se a gente for lá para Hebreus 6, versículos 7 e 8, algum irmão pode ler, por favor? Hebreus 6, 7 e 8. Aqui nós temos uma alegoria, né, de terra boa e terra ruim, tá? Sendo a boa que corresponde ao cultivo, né, aquela que dá frutos, e a ruim que não, tá? Obrigado. Então a maldição ela continua existindo, mas Cristo nos libertou. E por isso a maldição ela é evitável. Mas de todo pecado ainda há consequências, continua havendo consequências. Jesus ele não veio remover as consequências do pecado, mas ele nos possibilita andar em obediência, né? Andar em obediência. Essa, então, não é a mensagem da graça, de que ele veio remover as consequências do pecado. A graça vem para nos libertar da escravidão do pecado, para nos empoderar para a obediência. Então, quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição, é importante que a gente faça essa distinção. A maldição, ela só se manifesta como consequência da desobediência. E Deus veio, então, tratar da nossa incapacidade de obedecer, né? Nós éramos filhos da desobediência. E ele vai nos empoderar, então, para a obediência. E aí, para que a gente possa, então, ser abençoado. Essa é a bênção. E como o homem não conseguia, por si só, resolver a sua incapacidade de não pecar, Deus vai nos oferecer a solução. Então, ele torna evitável tanto a desobediência quanto a maldição. E, consequentemente, as suas consequências. E isso nos remete a uma solução que Deus preparou para nós. E a gente vai, então, né, falar agora da bênção de Abraão, especificamente. Então, a bênção, a solução é Cristo vir para se fazer maldição por nós e nos trazer uma bênção. E aqui o apóstolo Paulo fala disso como a bênção de Abraão. Então, quando ele fala lá, vamos de novo a Gálatas 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, o que ele quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Então aqui ele está sinalizando para um registro que também está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que é quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, versículo 3, por favor. Diz assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, alguns vão dizer. Então Deus estava não apenas prometendo abençoar Abraão e a sua linhagem, mas Deus estava revelando nesse momento que por meio de Abraão
e da descendência de Abraão, ele ofereceria essa solução, né? Uma solução que seria uma bênção para todos os povos. Então, por isso ele vai dizer a bênção de Abraão, que através de Abraão e da sua linhagem, Deus vai oferecer uma solução para todos os povos, né? Essa é a bênção de Abraão. E aí, se nós voltarmos para Gálatas 3, um pouquinho antes, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer lá no versículo 8, em Gálatas 3:8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Ou seja, essa bênção, ela está relacionada à concretização de todo o plano de Deus, a vinda de Cristo, a sua obra, a mensagem por ele proclamada. Então, por isso que Deus disse a Abraão, eu escolhi não apenas você, né, em outras palavras, mas de você eu separei a descendência, da qual virá aquele que vai solucionar o problema de todos os povos e em todos os tempos. Então Deus estava dizendo a Abraão, Cristo virá da sua linhagem. Mas a pergunta que eu gostaria de incutir aqui é, por que Abraão? Será que ele foi escolhido aleatoriamente? Por que Deus escolhe Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Né? De ti virá a solução para a humanidade. Vamos lá para Gênesis 22. Bom, aqui em Gênesis 22 nós temos o contexto, né, da ordem de Deus a Abraão para sacrificar o seu próprio filho Isaque. O filho que ele tanto esperou, né? O filho dos 100 anos. E a palavra de Deus vai deixar claro aqui para a gente, e eu não vou ler, né, assim, para a gente poder adiantar. Né? Acho que a gente já conhece, talvez, um pouco disso aqui. Né? Mas a palavra de Deus demonstra para a gente que Abraão, ele ouviu o chamado de Deus e prontamente atendeu. Né? A gente já estudou também que Abraão, naquele momento, tinha fé e tinha certeza de que Deus proveria para si um cordeiro. A gente já viu que o apóstolo Paulo, que Jesus diz no Evangelho que Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Tá? Tudo isso está acontecendo aqui nesse contexto. Mas em Gênesis 22:18, né, dentro desse contexto, diz assim, em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então o contexto em que Deus chama Abraão a sacrificar o seu próprio filho, ele relaciona a bênção de Abraão a toda a humanidade, a obediência de Abraão. Porque tu obedeceste a minha voz. E aí se a gente vai para Gênesis 26, é assim, isso, né, quando a gente lê o Pentateuco, a gente vai ver Deus falando várias vezes sobre isso para Abraão e para sua descendência. Né? Em Gênesis 26, 2, 5, nós vemos que o Senhor ele reitera a promessa feita a Abraão, agora ao seu filho Isaque. Tá? Então ele vai dizer assim, e o Senhor aparece, Isaque estava querendo ir embora, né? E o Senhor aparece a Isaque e diz, não desças para o Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas as regiões, e a tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. E aqui o versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou a minha ordem, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Deus aqui indica, né, por que ele escolheu Abraão. Então, assim como todo o problema da humanidade se inicia com a desobediência de Adão no Éden, também a solução para esse problema da humanidade está relacionada à obediência. Tá? Porque a Bíblia ela deixa claro que Cristo vem como modelo de obediência. Mas até a linhagem da qual Cristo viria, Deus escolhe alguém que decide andar em obediência. E aí em Gênesis 18, 19... Hoje nós vamos terminar certo, hein? Prometo.
Deus indica por que ele escolheu Abraão novamente, tá? E olha que interessante. Ele diz assim, ó, porque eu conheço que ele ordenará aos seus filhos. Então não é só Abraão ser obediente, mas Abraão será o sacerdote que incutirá, que implementará um comportamento de obediência na sua descendência. Então Deus diz, porque eu o conheço, e ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa fazer sobre Abraão aquilo que ele tem falado. Então Deus indica por que ele escolheu Abraão. Para que ele ordene os seus filhos, para que a sua casa, né, os seus descendentes guardem o caminho do Senhor. Então todo o cerne de solução de Deus está relacionado à obediência, por isso a bênção da obediência. E quando nós destacamos isso, nós estamos não apenas sinalizando para uma salvação futura, mas também para uma transformação do presente, que nos capacita à obediência, a andar em obediência. Então esse conflito do ser humano com o pecado é algo que antes mesmo de estudar a palavra de Deus, todos nós cristãos já entendemos isso na prática. Ainda quando a gente não lia a Bíblia, ainda quando a gente não estudava a palavra de Deus, a gente já entendia um pouco disso na prática, já sabia desse problema, né, da obediência, da desobediência, do conflito com o pecado, das vontades carnais. E o apóstolo Paulo vai descrever bem esse cenário lá na carta aos Romanos. E aqui nós vamos para o capítulo 7, versículos 18 a 25. Diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas diz aí no versículo 25, né? A esperança. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo ele vai destacar o nosso problema, né? É um problema de natureza, tá? De modo que Deus ele nos revela durante o período da lei essa incapacidade que nós temos de viver em obediência. Fica evidente, então, o quanto o ser humano ele necessita não só de um redentor, mas também desses recursos divinos para viver o plano e o propósito de Deus. E a gente continua aqui em Romanos, agora no versículo 8, no capítulo 8, perdão, versículos 13 e 4, diz assim, porquanto, 8, 3 e 4, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nesses versículos estão consignados os ditames centrais da essência, né, da nova aliança. Porque o apóstolo Paulo ele escreve que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. E por isso, então, Deus fez, através do seu próprio Filho, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e como oferta, né, pelo pecado. E por que fala em semelhança? Porque Cristo nasce nesse mundo de maneira sobrenatural. Ele vem em semelhança de carne, de maneira milagrosa. Ele não carrega a semente de Abraão. Ele não é descendente de Abraão da mesma maneira. Ele é concebido pelo Espírito Santo. Então, por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele vem em semelhança. E quando nós pensamos, então, no propósito da criação, e agora eu vou andar um pouquinho para a gente terminar,
Em Efésios 1:4, nós lemos que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? E aí, no mesmo raciocínio, nós vamos ler que em Gênesis 1:26, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é santo e irrepreensível, sem pecado, e fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele também o fez santo e sem pecado. E por isso, desde o primeiro, desde Adão, todos nós deveríamos ser santos e sem pecados. Mas ao pecar, nós vamos deformando a criação, desde Adão, e vamos nos reproduzindo deformados, semelhantemente a Adão, em desobediência, né? E somos pecadores, então, por natureza. Então, a necessidade da vinda de Cristo é para que, além do perdão dos pecados, para solucionar esse problema de natureza que nós fomos construindo ao longo da nossa involução. Por isso, então, o apóstolo escreve na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais também os terrenos, e tal qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Então Deus nos faz nascer de novo em espírito, de outra matriz reprodutora, que é Cristo. Né? Em João 3,3, Jesus explica a Nicodemos que ele tem que nascer de novo, nascer em espírito. Então nós temos esse conflito interno de natureza, uma carnal e uma espiritual. E Jesus veio então nos libertar para solucionar esse conflito, né? Permitindo então que nós nos tornemos semelhantes a ele. Daí que a bênção de Abraão, então, ela não é apenas Deus abençoando a nossa vida circunstancialmente, não é um derramar de pequenas bênçãos, mas é a concretização do evangelho, que traz consigo uma bênção de destaque, que é a bênção da obediência. Então, o fato de nós, depois da vinda de Cristo, podermos passar a obedecer, empoderados pela palavra, pelo Espírito Santo, nós temos então essa capacidade, pelo Senhor, de vivermos em obediência. Então, pela graça, nós somos transformados, aperfeiçoados, de modo que o Espírito do Senhor nos transforma de glória em glória à imagem do Senhor Jesus, como está lá em 2 Coríntios 3,18. Então, Jesus veio também tornar possível isso. E para finalizar, só 30 segundinhos, nós temos ainda lá em Gálatas 3, a menção ao Espírito prometido. E se a bênção de Abraão, então, é a bênção da obediência, a promessa do Espírito referida em Gálatas 3,14, ela também diz respeito a essa capacidade, a esse empoderamento, a essa transformação que o novo nascimento e uma vida de santidade nos proporciona. Em Ezequiel 36, 26 a 28, diz: um novo coração também vos darei. Então o profeta vai falar sobre essa nova transformação. Ali se faz menção, assim como no Evangelho e nas cartas de Paulo, ao Espírito que nos transforma de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. É o Espírito, então, que nos permite fazer com que a nova natureza prevaleça sobre a velha. Então, finalmente, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 1:11, e depois em Gálatas 5:16, mencionando, orientando-nos a viver no Espírito. Fica aqui o registro para os irmãos lerem depois, Mas eu queria que ficasse destacado como conclusão a importância das disciplinas espirituais, a importância da comunhão, do jejum, da oração, da leitura diária da Bíblia, de estarmos aqui congregando como igreja, de participarmos da escola bíblica dominical, enfim, Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Obrigado, irmãos. Passo a palavra à irmã Heloíse.